conhece, Maria Eduardo e, oxente, Rafa. E eu conheço alguns rostinhos já, inclusive morrendo de saudade dessa equipe que eu trabalhei. Infelizmente só saí porque realmente agora estou em MIP. Mas é um prazer estar aqui e me coloco à disposição não só hoje, mas em todos os outros dias. As meninas sabem que meu WhatsApp. Muito obrigada. Bom, primeiramente eu realmente queria colocar uma coisa assim, eu botei um slide só para não ficar uma coisa tão informal, mas eu vim fazer um bate-papo mesmo, então me coloco à disposição para qualquer dúvida. Se eu não abordar algum tema que for alguma dúvida, pode perguntar. Mas, basicamente, primeiramente, eu gostaria de começar desejando um feliz Dia das Mulheres para todo mundo que está aqui. É uma data muito importante que veio construída de uma batalha de várias e várias mulheres, que naquela época foi na Rússia, né, que deu o nome mesmo, foi na Rússia, em meados da década de 1917, por aí, e que elas desejavam direitos trabalhistas, eram mulheres que trabalhavam em condições de trabalho horrorosas. E aí elas fizeram diversas greves, existiram diversos movimentos com vários incêndios, em que várias mulheres morreram, homens também, mas a gente deixa isso aí um pouquinho de lado agora. E foi uma data extremamente importante que hoje, depois que a ONU, né, colocou o 8 de março como Dia da Mulher, hoje a gente não usa só para direitos trabalhistas, né, mas como um mundo mais justo, um mundo que mate menos mulheres, um mundo que não nos deixe à parte da sociedade, não nos coloque apenas numa função de cuidadora, mas somos ainda muito. E acho que é isso. É, Então, eu acho que, assim, quando vem me falar, tem que falar alguma coisa sobre o Dia da Mulher. Para mim, a primeira coisa é a gente cuidar de si mesma. E eu acho que o melhor cuidado é prevenção. A mulher, ela já é reconhecida por. Ela morre mais tarde do que o homem, ela morre menos, ela morre por motivos menos, assim, estúpidos, né? O homem, não, o homem jovem, ele morre muito por acidentes, por traumas, enfim. E a mulher, não. Ela é uma pessoa que se cuida mais. A gente foi ensinada, infelizmente, tem isso, né? Os homens não têm isso, mas nós fomos ensinadas a cuidar de nós mesmas. Mas eu acho que pelo fato da gente cuidar tanto do outro, às vezes a gente esquece um pouco da gente. Então, a primeira prevenção, eu acho que de todas, é a gente ir ao médico, procurar ajuda sempre que tiver algo de errado, algo estranho. E o médico da mulher, hoje em dia, é o ginecologista, né? E o obstetra. E o ginecologista, ele tem um papel importante porque é o médico da mulher como um todo. Porque geralmente, assim, a gente tem uma pressão alta, vai começar a usar um remédio, a gente vai no cardiologista. A gente tem um problema na tireoide, a gente vai no endocrinologista. A gente tem um problema... Mas o ginecologista, ele é um médico que ele é capaz de cuidar de tudo da mulher, é, quando as coisas são básicas. Obviamente, quando começa a ficar um pouco mais complicada, a gente termina encaminhando para um cardiologista, mas o ginecologista, no geral, ele é capaz de tratar uma pressão alta basal, ele é capaz de tratar um distúrbio da tireoide. Então, é um médico que ele vai ajudar não só na questão patológica, mas de prevenção de doenças, que eu vou falar um pouquinho mais, mas de vacinação, que hoje em dia é tão importante, com a vacina do HPV, por exemplo, que é a mais recente que a gente tem, com assim, a prevenção de osteoporose, de estímulo à atividade física, de vida sexual da gente, né? Então, todos esses tipos de coisas são muito importantes. Aqui eu vejo que tem muita gente que trabalha diretamente com saúde, então, especialmente a gente, nós somos pessoas mais expostas a doenças sexualmente transmissíveis, não, mas, por exemplo, a hepatite, a AIDS, sífilis, porque somos pessoas expostas a materiais contaminantes. Então, nós sempre, anualmente, temos que fazer sorologias, temos que estar com nossas vacinas em dia. Então, eu acredito que o ginecologista é realmente de suma importância para esse processo. E uma das coisas que eu acho que de mensagem que vale mais para cá é que ir a um ginecologista, ir a um médico é muito mais importante do que solicitar um check-up.
Porque muita gente sempre fala assim, não, eu queria pedir um check-up para ver se está tudo bem. Veja, muito mais do que um check-up bom, uns exames estarem bons, me diz que tá tudo bem. Se você for para mim, eu dar uma olhada, eu ver que tá tudo direitinho, que não tem nenhum corrimento, que os exames estão em dia, que as vacinas estão em dia, que você tá bem com a sua vida sexual, que você tá bem com o que o seu corpo está lhe fornecendo. Então, eu aferi sua pressão, porque muitas vezes a gente só afere a pressão quando tá assim, eita, tô passando mal, vou aferir a pressão, vixe, como deu alta. E aí agora eu tô com pressão alta. Nem sempre é isso, né? Então a gente tem as normas de aferir a pressão, de ver corretamente. Então você ir para o médico sem estar doente também é muito importante, né? Para a gente poder fazer as prevenções antes da doença acontecer. Mas o principal, assim, o principal seria câncer de mama, mas eu gosto muito de falar de câncer de colo, porque ele é um câncer extremamente evitável, né? Infelizmente, aqui no nosso país a gente ainda vê muito e vê em mulheres jovens. Eu mesmo, uma vez, eu vou contar uma anedota aqui. Uma vez eu fiz uma prevenção, não fui buscar o resultado. 2 anos e meio depois eu fui fazer a outra e busquei o resultado da primeira e estava alterada. A sorte é que em pacientes jovens, ela mesma se resolve. E aí já tinha se resolvido. Mas assim, hoje eu fico envergonhada de dizer isso. Uma pessoa que está fazendo ginecologia e obstetrícia ter passado por isso, eu acho vergonhoso. Imagine se fosse alguma coisa, né? Eu não queria me perdoar. Então, é, o câncer de colo de útero, ele é extremamente ele é rastreável, né? Que a gente faz a citologia do útero. E lembrando, citologia é uma coisa, que é o Papa Nicolau, e colposcopia é outra. Então, o qual é o mais importante? A citologia. A colposcopia não é necessária, porque a gente sabe que às vezes é um pouquinho mais difícil de conseguir, é um pouquinho mais caro quando o paciente vai fazer particular. Então, só a citologia, ela é extremamente suficiente, certo? O câncer de colo, o terceiro câncer mais importante em mulheres, né? O primeiro é o câncer de mama e o segundo é o câncer de pele. E aí, quais são as pacientes que a gente procura mais investigar? Nas pacientes que já iniciaram vida sexual e naquelas que, segundo o Ministério da Saúde, a gente rastreia, que é dos 25 aos 59 anos. Mas, contudo, entretanto, todavia, se aquela paciente de 60 e tantos anos continua tendo múltiplos parceiros, a gente vai continuar solicitando uma citologia de colo, né? Então, assim, é uma coisa muito individualizada, tanto antes dos 25 quanto depois desses 59 anos. Mas, principalmente essa faixa etária, é a faixa etária que mais acomete as mulheres. Então, nunca deixar isso passar, realmente. Não precisa ser anual, como muita gente diz que precisa. Se ela tiver, você tiver duas citologias que vieram sem alterações, a gente já pode passar para de 3 em 3 anos. Então, é uma coisa que dá para a gente manter em dia, né? Porque realmente, às vezes, anualmente, a gente sabe, principalmente na nossa rotina doida, o quanto é difícil, às vezes, parar e ter um tempo para normalizar todos os exames, mas aí a citologia de 3 em 3 anos, se tudo estiver direitinho, pelo menos, porque é uma coisa que evita mortes mesmo, e é um câncer super curável, então mesmo que venha uma doença avançada, a gente consegue curar a maioria dos pacientes, mas aí vai para quimioterapia, radioterapia, ninguém merece, né? Então não custa nada fazer uma citologia de útero. O segundo câncer que eu queria comentar é o câncer de mama. Também não temos indicação de rastrear as pacientes novas. Então, o que o Ministério da Saúde fala? Que a gente só precisa rastrear acima de 50 anos, até os 74 anos. É, o que a gente vê muito paciente nova querendo fazer mamografia. E eu já queria adiantar de curiosidade, a mamografia para paciente nova, ela não é o melhor método, né? Então, assim, o melhor método, se você quisesse fazer alguma coisa, seria ultrassom de mama. Mas os estudos mostram que não tem indicação. Porque muitas pacientes vão ter algum nódulozinho na mama, alguma coisinha, um cisto, que é super normal. Eu mesmo já fiz e eu tenho um cisto, e é normal. Mas a pessoa, querendo ou não, a gente fica com tanto medo de câncer de mama, sempre conhece alguma mulher que teve câncer de mama, porque é algo comum, então, termina dando mais medo e mais insegurança para a paciente do que ajudando. Então, a mamografia é um exame que a gente só precisa começar a fazer a partir de 50 anos. Mas, obviamente, é por isso que é tão importante ir na consulta com o ginecologista, que a depender do seu histórico familiar, se seu pai tiver câncer de mama, tiver tido câncer de mama, por exemplo, isso muda e denota um poder mais agressivo, né?
Então, sempre procurar um ginecologista para ver se você não tem uma indicação de fazer antes, né? Geralmente a gente só precisa ficar fazendo a mamografia de 2 em 2 anos, então não é anual também, não precisa se preocupar com isso. E acho que é isso de câncer de mama. Aí há uma curiosidade, porque antigamente tinha muita propaganda de autoexame, né? Que era quando a paciente devia tocar a sua mama para poder pesquisar e tudo mais. Hoje em dia se viu que isso não ajuda a evitar mortes. Mas, obviamente, que se você tocar na sua mama, sentir alguma coisa dura, você tem que procurar uma avaliação médica, né? Não necessariamente partir para um exame de imagem, mas você tem que procurar uma avaliação médica, porque, como eu disse, as pacientes jovens, elas podem ter nódulos, a maioria vão ser benignos, podem ter cistos, mas precisa se olhar. Mas, assim, não é uma coisa que, assim, você precisa, ai, meu Deus, o tempo todo ficar tocando na mão para ver se tem alguma coisa, porque não vai ajudar a mudar ao longo prazo. Agora, uma coisa que tem que sempre ser investigada são duas coisas, na verdade, que você sempre gosta de falar. Uma é se sair alguma coisa do peito, mesmo que, por exemplo, você saiba que seja leite, mas se você já tá um tempão, já teve filho, já teve menino, o menino parou de mamar e tá saindo leite, vai investigar, né? Não custa nada. E qualquer outro tipo de secreção do peito tem que investigar. A maioria das vezes vai ser benigno, vai. Que seja um câncer de mama que já começou ali a mostrar sintomas, né? E a outra coisa que sempre temos que investigar é quando começa a criar tipo um abscesso. Tem muita gente que tem embaixo da axila, né? Aqueles furúnculozinhos que viram um abscesso. Na mama, às vezes, isso aparece. E todas as vezes tem que ser investigadas, certo? Então, sempre procurar. Não deixar para lá. Não ir só em UPA e passar em antibiótico e fingir que nada está acontecendo. Porque alguns cânceres podem se aparecer dessa maneira, certo? E o câncer de intestino é um que ele não é tão comum, mas ele também é super evitável, certo? A gente faz através de dois exames. Um é super simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, certo? E o outro é a colonoscopia, que é um examezinho mais. Mas a coluna, ela só vai também se mostrar importante depois de 50 anos. Então, de 50 a 75 anos. E a gente só tem indicação de fazer de 10 em 10 anos, porque é um câncer tão demorado a acontecer que, se tiver normal e daqui a 10 anos, você vai pegar ele no início ainda. Então, é um exame super tranquilo de se fazer e que não tem problema. Bom, eu falei dos três cânceres assim mais importantes, mas assim, obviamente a gente tem que olhar principalmente se sua menstruação está regular, se começou a ficar alterada, se começou a vir e não vir, aumentar ou não aumentar, se você começou a já sentir aqueles calores, né, perto da menopausa, se você já está sentindo ressecamento vaginal. Hoje em dia a gente sabe o quanto o climatério, que a gente chama, que é essa época que a pessoa vai começar a entrar na menopausa, ele é prejudicial à nossa saúde. No sentido de as mulheres que não repõem hormônios, porque hoje em dia a gente morre mais tarde, né? Então, hoje em dia a gente já tem um jeito de tornar a juventude mais longa, digamos assim. Então, essas mulheres, elas morrem mais por infarto. Não, então, não é uma questão estética e nem de conforto só. Mas nós temos ossos mais fracos se a gente não repor. Então, sempre estar em contato com seu ginecologista. Você pode repor, né, o hormônio. É, e aí, enfim, diminui risco cardiovascular, vai aumentar a sua libido por mais tempo, né? Não vai sofrer tantas essas alterações, vai melhorar colesterol, dentre tantas outras coisas. Ui, perdão. Dentre tantos outros benefícios. Então, é por isso que eu digo que a melhor coisa é começou a aparecer aqueles sintomas de calores, vá no seu ginecologista, porque quanto antes a gente começar a repor, menos você vai sofrer com esses sintomas. Bom, é uma coisa bem rápida mesmo, porque eu não queria tomar muito do tempo de vocês. Eu sei que a autoimune é cheia, é lotada. Eu queria saber também quais são as dúvidas de vocês que vocês iam ter. Queria desejar um feliz Dia das Mulheres e eu encerro assim essa aula, mini aula, né? Com uma foto que infelizmente o Dr. João Vitor saiu. Eu briguei com ele. Ontem eu mandei para ele essa foto. Eu disse: "Olha, eu vou lhe matar porque não dá nem para lhe cortar da foto". Mas enfim, é um time quase todo feminino. E aí eu queria agradecer e me ponho à disposição para responder as dúvidas de vocês. Eu amei a foto. Ah, Laila.
Doutora, obrigada. Eu acho que você trouxe o tema, assim, vários assuntos importantes, de uma forma bem leve, um bate-papo, uma conversa. Teve coisas aqui que eu estou com um grupo, né? E a gente ficou, eita, faz sentido, não faz sentido no sentido do calor, porque tá quente, né? Tá. Recife tá quente. Aí a gente, ai meu Deus, calor, a gente tá sentindo. Será que eu estou chegando perto, né, do período? Mas é Ah, brincadeira, né? eu sei, É que a mas gente... só justificar porque é uma coisa que realmente as pacientes chegam no consultório com dúvida, porque realmente sente calor. Mas é aquele calor, elas descrevem assim, ó. Eu sinto aquele calor, doutora, que entra pela cabeça, desce pelo pé, passa bem rápido. É esse tipo de calor, de respirar tá tranquilo. Não, eu não estou nessa fase então ainda. É o tempo todo, né? Entendido, entendido. Então, doutora, eu tenho uma pergunta. Pode. De métodos anticoncepcionais, o que a gente tem no mercado assim que está sendo mais utilizado, que faz mais bem para a nossa saúde, para a parte de hormônio, a nível ósseo também, ou outras coisas que podem ter relação ou não ter relação, né? Não sei. Queria saber Então, um pouquinho sobre isso. bom, de contraceptivo mesmo, ou seja, para a gente usar com o objetivo de prevenir gravidez, a gente tem três métodos muito seguros hoje em dia e preferíveis, porque são reversíveis, né? Porque antigamente todo mundo queria ligar para ter certeza que não ia ter filho, mas hoje em dia a laqueadura, se viu que não é o método mais eficaz, né? Para prevenir. Então, existem três métodos muito seguros que são o implante, né, que coloca aqui no braço, que é um implante só de progesterona, é o método mais seguro do mercado. O DIU de cobre, né, que é um método super longo, duradouro, ele dura 10 anos, ele é excelente, ele não tem hormônio, então para aquelas pacientes que não podem fazer uso do hormônio, ou não querem, né, porque tem gente que tem medo de hormônio, então não quer, o DIU de cobre é uma excelente opção. E temos os DIUs medicados, que são o de Mirena e o Cailina, né, que hoje em dia ele tem um pouco menos hormônio do que o de Mirena. Eu, particularmente, sou uma apaixonada pelo DIU de Mirena. Eu usei por 10 anos anticoncepcional oral. E apesar de eu me dar super bem, no final, assim, eu já tava sem libido nenhuma. Eu me senti indisposta, eu me senti um pouco inchada. E, assim, aquilo de você tomar todo dia, tem gente que consegue. Eu sou zero disciplinada para esse tipo de coisa. Então, assim, realmente, às vezes esquecia. Então, só que eu sempre tive medo de colocar o DIU, porque eu sou muito frouxa. Digo logo, eu sou muito frouxa para dor. E aí, o que é que aconteceu? Eu entrei na residência, eu coloquei 30 DIUs nas pacientes. E aí, na 30ª paciente, eu fiz assim, nunca ninguém reclamava de dor. Eu botava assim, doutor, eu achava que ia vir tanta dor e foi tranquilo. E eu, meu Deus, aí na 30ª paciente, eu disse assim, ai, tu jura que tu não sentiu dor? Aí ela disse, juro. Eu disse, pois então eu vou botar. Aí na outra semana eu coloquei. E foi uma E dor aí? da moléstia no meu monte. Foi horrível. Eu coloquei sem estar no bloco, sem anestesia. Coloquei que nem meus pacientes do SUS colocam mesmo. E, mas eu sou muito frouxa, eu sou muito frouxa. Saí branca assim de dor, mas hoje em dia é um método que eu amo, eu acho extremamente seguro. Me sinto bem. Tinha muita cólica antigamente e foi um método que conseguiu controlar a minha cólica. Eu sangrava muito durante o mês, sempre sangrei desde que eu fui pequenininha. E hoje em dia eu praticamente não sangro, venho uma menstruação assim perdida. Então é um método que eu absolutamente amo. É um hormônio que ele age localmente ali no útero. Então, é, não vai tanto para o corpo, né? Então, para aquelas pacientes que não querem usar tanto hormônio, é um método muito bom. Eu coloquei o de Mirena porque, como tem um pouquinho mais de hormônio e eu queria esse efeito de ficar até menstruar, eu achei melhor colocar ele. Mas o Cailina, para quem quer continuar menstruando, é uma excelente opção, né? Então, eu gosto muito do DIU. Mas o implante, ele é o método mais eficaz. Qual é o problema do implante? Ele dura menos tempo, né? Ele dura 3 anos. E também ele tem muito sangramento de escape. E eu acho muito chato. A pessoa ficar sangrando ali um tiquinho, um tiquinho. Aí todo dia um protetor diário. Aí você vai, aí tem paciente que fica com candidíase de repetição.
É um caos. E aí não é toda paciente que se adapta. E também a outra coisa boa desses dois métodos, né, falando dos hormonais, eles, para paciente que está assim, pertinho de entrar na menopausa, eles são ótimos. A reposição de progesterona é excelente, assim, é suficiente, às vezes, para controlar alguns dos sintomas. Então, acho que, sem dúvidas, eu falaria desses dois. Mas não podemos esquecer da camisinha, que é o único método de barreira, o único método que impede de ter doença sexualmente transmissível. E eu vou falar mal de homem mesmo, não dá para confiar em homem. Então, mesmo aquelas casadas de muito tempo, às vezes tem que ter cuidado, né? Então, infelizmente, a gente pega muita coisa no consultório. Então, infelizmente, a camisinha também entra, não como método contraceptivo, que a gente sabe que tem muita falha, mas como método de barreira para profilaxia de infecção. Perfeito. Uhum. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero Eu, só falar rapidinho, Jane aqui. Oi, Jenny, fale. Para quem não sabe, eu fiz bariátrica, tá com 3 meses, né? Ah, Então, assim, a minha absorção de medicação oral, ela é quase nada. Então, eu optei pelo Implanon. Tá com 2 meses que coloquei o Implanon. Maravilha. O primeiro mês eu tive bastante sangramento, mas agora já no segundo mês eu não tive nenhum escape. E é um Sim, maravilha. procedimento super tranquilo, sabe? É, Sim, a é bem dorzinha é maravilhoso. anestesia, porque é anestesia local, né? Isso, local. Mas é bem tranquilo, eu super recomendo. Tô me sentindo super bem, não tive que alteração no bom. humor, não tive cólica, não tive nada esse mês. Tô zerada, zerada. Perfeito. Ai, fico muito feliz. Eu adoro quando os pacientes chegam felizes com os métodos, esses métodos mais duradouros, porque assim, pílula a gente sabe que a gente esquece, né? Camisinha nem se fala. Então, realmente, eu sou uma grande fã e defensora desse tipo de método. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? eu tenho, Sá. Algum, Vanderly aqui, algum tudo bom? depoimento? Quem? Sá? Vanderly, Oi, Ivan, pode perguntar. tudo bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde, meninas. Eu tô aqui na Tá? sala, então tá todo mundo assistindo, então tá rolando um papo meio Lulu aqui, cada uma contando um pouco das suas experiências, tá bem bacana. E aí eu queria, doutora, que você falasse mais um pouco sobre a vacina de HPV, né? Eu ouvi muito falar, mas aí muito restrito a adolescente. E recentemente, numa consulta no gineco, ele falou que eu poderia tomar, mas aí essa vacina seria paga. E aí eu fiquei surpresa, porque eu achei que realmente só poderia ser tomada naquela fase da adolescência. Eu queria que você falasse um pouco mais, até pode ser que alguém também não tenha acesso a essa informação ainda. Sim, perfeita a colocação. É, a vacina do HPV, realmente, para nós, na nossa faixa etária aqui dessa reunião, ela não é disponível no SUS, né? Porque qual é o objetivo? Quando a gente fornece uma vacina no SUS, qual é o nosso objetivo? Olhando de saúde, do ponto de vista de saúde pública. Eu quero evitar que doenças aconteçam. Se a gente vacinar, por exemplo, pacientes que já estão com 40 anos, para aquela paciente vai ser muito importante, né? Vai diminuir a exposição de risco para HPV, diminuir risco de câncer, tudo direitinho. Mas do ponto de vista de saúde pública, foi uma paciente que já teve uma exposição de vida sexual muito longa. Então, do ponto de vista de saúde pública, não adianta, né, entre aspas, para o governo gastar dinheiro com esse tipo de paciente, porque ela já teve exposição. E o HPV, ele é extremamente, é, como é que se diz? Ele se espalha muito fácil. Às vezes, nem a própria camisinha é capaz de barrar um HPV. Daí a importância da vacina. Então, olha mesmo, né? Tem muita gente que fica chocada com isso. Eu nem gosto de espalhar isso, porque dá a impressão assim, ah, a camisinha não serve pra nada. Não, calma, gente, é só para HPV. Então, nem sempre a camisinha consegue barrar o HPV. Então, para paciente fazer a vacina, independente da idade, para mim é válido, certo? Inclusive, a gente tem vários tipos de vacina. Hoje em dia tem uma que tem não sei quantos genes, subtipos de HPV. A do SUS é a quadrivalente, se eu não me engano, na última atualização, acho que já é a quadri, ou é a tetravalente. E é só por isso. No SUS, a gente fornece para
as adolescentes e fornecem para. Hoje em dia já é classificada até como criança, porque é fornecida de 11 a 14 anos, porque nossas pacientes do SUS, né, de saúde pública, elas se expõem a uma vida sexual muito precocemente, né? Então a gente vê, às vezes, paciente de 12, 13 anos grávida, infelizmente. Então, é por isso que no SUS começa tão cedo. Mas não é só para essas pacientes. É para qualquer paciente, é para qualquer pessoa que tenha um colo de útero. Não precisa nem de se dizer mulher, mas tendo um colo de útero é importante fazer a vacina para HPV. Joia, doutora, obrigada. Boa tarde, doutora. A Delma Boa, falando. tudo bem? Só pegando o gancho da vacina, né? Dos adolescentes. Eu tenho um filho de 13 anos e uma amiga minha insiste assim, em dizer para eu dar a vacina. E a gente, na nossa mente, tem a cabeça que acha que é só para o público feminino. E aí eu queria que a senhora me tirasse essa dúvida. É importante também, os meninos também. Super, super, super. O HPV, ele tá nas meninas, nos meninos, em tudo que é lugar, né? E aí vai para sexual. Então, você diminuir o risco de uma paciente pegar e ter um colo um câncer de útero futuramente, você também tem que tratar os homens, né? Então, assim, diminuir a incidência de HPV nesses pacientes, diminuir as doenças causadas pelo HPV nos homens, eles também ajudam a reduzir o risco nas mulheres. Não é porque o seu filho vai deixar de desenvolver um câncer por HPV, né? A não ser que seja uma verruga e ele tome a vacina que tem também os genes bons, os genes, assim, não malignos do HPV, mas não é por ele, e sim pelas pessoas com quem ele vai se relacionar, entendeu? E diminuir a chance de outras mulheres terem isso também. É mais assim. Obrigada, doutora. Nada. Ok, gente, então, eu acho que ficou bem claro, doutora. Adorei as perguntas, adorei as respostas, Eu coisas que realmente, assim, queria interagir comigo, porque eu falo demais e eu adoro esse tema, adoro. Por mim, eu passaria horas conversando. Eu sempre brinco assim com meus colegas de profissão que são homens. Eu digo, olha, eu já fiz ginecologia para só tratar com mulher, entendeu? Porque por mim é uma coisa igual para igual, eu tenho horror a homem. Então, para mim, eu ficaria horas e horas aqui. Mas eu adoro que super participaram, me senti super em casa. verdade, que bom. Foi muito leve, foi muito gostoso. E foi curioso, né? Teve alguns temas, alguns assuntos aqui que eu achei curioso também, coisas novas. Então, muito obrigada. Feliz Dia das Mulheres para a senhora, feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? E foi um momento gostoso, foi um momento diferente até da nossa rotina, né? E é muito Bom, bem-vindo sempre. Obrigada por ter obrigada. contribuído nisso. Por nada, acho que o prazer é todo meu. Eu tô sempre disponível para vocês. Vocês sabem quanto eu adoro a Autoimune. E as meninas que trabalham lá, o meu WhatsApp tá aberto aí para qualquer um, viu? Que bom, que bom. Maria, consegue E, tirar alguma foto aqui de todo mundo que tá? vou até me ajeitar. Todo mundo deu uma ajeito, eu também vou. Abram aí as câmeras, sorriso, ajeita o cabelo. E aí tu avisa, Maria, para a gente poder não ficar fazendo É, careta nem de olho fechado. Eu tô esperando todo mundo entrar. Tem as câmeras que estão fechadas. Tira sem abrirem todas. Quem tiver. Tá, então vou tirar, hein? Sorriso. Leila, vira pra frente. Tirei. Dá uma pronto. conferida, Maria. Ah, nossa, Mariana. Diz assim, um, dois, três e já. Mas todo mundo pode tirar também. É só dar um print screen, mas A gente confia em você. pronto, pode confiar. E aí, quer contar de 1 até 3? Não, eu já tirei. Eu já tirei. Já. Mas ficou boa, Maria. Dá uma olhadinha aí, né? Ah, peraí. Mas ficou. Eita, É meu porque filho. eu, como tô gravando, eu não consigo ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Entendi. Então tira mais de. Tu tirou mais de uma? Não, eu tirei só uma. Eu Não, vou tirar. Maria. Vamos lá, gente. É Abre aí melhor, as eu não câmeras. posso Contar de minimizar 1 até a 3, tela. hein? Vai, Leila. Vamos lá. 1, 2, 3. Funcionou não, minha gente. Ah, agora
funcionou. Só deu uma, Cara, não foi isso não. só deu uma travada. Eu estava até sem respirar. Vamos tentar uma última, vamos lá. Vai. Vamos. Ninguém se mexe depois do 1, 2, 3, que meu computador tá lento. Façam até 5 mentalmente. Vamos lá. 1, 2, 3. E Agora, aí? E pessoal. aí? Tirou. Obrigada, então, gente. Bom final de semana. E até o próximo evento, né, doutora? Já estou fidelizando a volta. Tchau, gente. Tchau, obrigada a Tchau, todos. tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau.